Se o senhor aparecer morto amanhã, a quem devemos procurar? Eu acho que isso não vai acontecer. Se acontecer? Quem são seus inimigos? Meus inimigos são os poderosos do estado do Rio de Janeiro, aqueles que têm medo das denúncias que eu venho fazendo aqui. Eu também sofri um tipo de ameaça. Que ameaça? Se você me envolver com uma determinada pessoa que eu não quero e nem posso tocar o nome agora, você saberá no momento oportuno, eu vou fazer com que alguém te envolva. Olha, é muito difícil você me envolver, eu não fiz nada. Envolve que esfera? Um escândalo. Eu vou criar um escândalo para você. O senhor está sendo vítima de extorsão? Não. Ameaça. Pressão? Pressão. Extorsão é outra coisa. Pressão. 2 horas de encontro. Uma entrevista cercada de tensão. Governador, o senhor tem gravações secretas? Você é um repórter. E você sabe que se eu disser a você que eu tenho gravações secretas, elas não serão mais secretas. O senhor tem? Se eu tivesse uma continha no exterior, eles já teriam mostrado. O senhor vive nesse momento uma guerra. Sim. Quem são seus amigos? Quem são seus inimigos? Meus amigos são todos aqueles que querem um novo Brasil. Quem são seus inimigos? Todos aqueles que estão com as mãos sujas do dinheiro que roubaram do povo. O senhor é acusado também de estar com as mãos sujas, de ter comprado votos. Não. Não há nenhuma prova contra mim, porque eu não fiz. O Ministério Público está convencido da sua culpa. O Ministério Público tem o direito de acusar. Mas eu tenho o direito de dizer que não cometi nenhum crime. O que a senhora mais temeu em todo esse processo? A vida dele. No momento que ele estava em Bangu, a senhora temeu pela vida dele? A senhora temeu que ele fosse executado? Tive medo. Por quê? Porque ele sabe muito. O que ele sabe? Só quer dizer que ele é um arquivo vivo. Muita coisa que já está protocolada e outras que ainda não. Provas contundentes? Quanto vale o seu silêncio? Meu silêncio? Ah, esqueça. O senhor pode aceitar ficar em silêncio? Impossível que eu fique com algum tipo de segredo. É impossível. O senhor se movimenta para encontrar provas em relação aos seus inimigos, mas eles estão fazendo o mesmo em relação ao senhor. Sim. Mas olha, não dá para você tentar comparar coisas tão diferentes. Quando você diz assim, um benefício social, cujo dinheiro é depositado na conta da pessoa, serviu para tentar eleger um candidato, nem fui eu. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer, fulano, ele recebeu propina de 200, 300, 500. Tem gente aqui que é homem de 1 bilhão para fora. E que não apareceu ainda? Não apareceu ainda, mas vai aparecer. A senhora conversou com seu esposo sobre o teor dessa entrevista que a gente vai fazer agora. E a senhora foi de opinião que ele diga tudo. Que ele não poupe ninguém. Qual foi a sua orientação? Não. Como esposa? Eu acho que ele pode dizer parte, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que ele não tem que falar tudo agora. A corrupção aqui no estado do Rio de Janeiro, você veja que o Sérgio Cabral apareceu em relação a 2 construtoras só. Eu posso dizer a você, a maior corrupção do governo Cabral não foi nem em relação a construtoras. Qual foi? Foi em relação a prestadores de serviço. Isso vai aparecer.
vai aparecer. Em delações premiadas ou nas suas provas? Olha, de uma forma ou de outra, porque com a documentação que está aqui, ela é tão clara, ela é tão evidente, ela mostra o caminho do dinheiro para chegar às contas do Wilson Carlos, por exemplo, que já está preso em Hong Kong, mostra o caminho para chegar às contas dos laranjas de Sérgio Cabral na Suíça, mostra o caminho para levar o dinheiro para o escritório da Adriana Anselmo, a esposa do Sérgio Cabral. Então, as relações são muito claras. O senhor é honesto, governador? Olha, eu tenho 35 anos de vida pública, eu sou honesto. Na política vale tudo? Não, não vale. Vale comprar voto? Não. Usando um benefício social? Não vale comprar voto de jeito nenhum. Aliás, eu sou uma das pessoas... O senhor não comprou esses votos? Não, de jeito nenhum. Até pelo contrário, quem me conhece na cidade de Campos sabe que eu sou uma das pessoas que mais combato a compra de votos. Então, eu não iria fazer isso de jeito nenhum. Essa agressão de tentando me arrancar a força da cama, puxando, né? E aí, me machucaram. O senhor disse que quando estava no Complexo de Bangu, o senhor temeu pela sua vida. Quem iria executá-lo? Olha, eu tenho muitos inimigos lá dentro. A saber? A saber, pessoas que foram presas quando eu era secretário de Segurança. Quem são? Por exemplo, os membros do Comando Vermelho. Eu prendi praticamente todo o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, inclusive o seu líder maior, Fernandinho Beiramar. Qual foi o momento mais difícil de todo esse processo? O mais difícil, ele ter sido arrancado de dentro de um hospital. Os policiais puxando por ele, ele todo monitorado, preso em soro, preso nos aparelhos, o médico dizendo que ele não podia sair de lá, que ele tinha que estar ali porque ele estava sob cuidados médicos. E o médico sofreu ameaça porque os policiais colocaram ele no telefone com o juiz de Campos. E o juiz de Campos disse que se o médico não tirasse ele dali, o médico seria preso. Isso foi uma arbitrariedade que fizeram contra a vida dele, da forma que foi. Por que a sua mulher, Rosinha Garotinho, afirma que o senhor é um homem-bomba? Porque ela sabe tudo o que eu sei e quantas pessoas importantes desse estado estão envolvidas no mar de lama do governo Sérgio Cabral. Tarde de sábado, depois de muitas conversas e incertezas, tudo enfim parece pronto. Esse é o local, um prédio elegante no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Aqui vamos encontrar com o ex-governador Antony Garotinho. Vai ser sua primeira entrevista depois de 9 dias de prisão entre o complexo penitenciário de Bangu, sua própria residência e 2 hospitais. O que será que ele tem a dizer? Como ele vai responder às minhas perguntas? É o que vamos descobrir. Estamos nos aproximando dos 2 filhos do governador, o seu Antony, o seu Anderson. Tudo certo para a nossa entrevista? Graças a tudo certo. Vamos subir? Podemos subir? Vamos então. No momento em que ele estava preso em Bangu, o que você temeu? Olha, eu nem sei ao certo o que passou pela minha cabeça. Eu temi que alguém fizesse alguma maldade com ele lá. Uma execução você temia? Olha, passou muita coisa pela minha cabeça. Eu não esperava que ele fosse. Eu temi que alguém fizesse alguma maldade, algum tipo de execução. Temi muitas coisas. Foi um momento que eu não esperava que isso acontecesse. Boa tarde. Dá licença. Boa tarde. Como vai? Prefeito, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo para a nossa entrevista? Tudo certo. Como é que a senhora está? O que a fez acreditar que ele seria executado na prisão? Eu não quero acreditar que tenha sido intencional a ida dele para lá. Só quer dizer que a prisão dele teria sido uma retaliação. Foi uma retaliação. Mas isso teria que envolver o Poder Judiciário.
A gente vai conversar. O Poder Judiciário iria se submeter a isso? Poder Judiciário, não. Talvez pessoas envolvidas. Nós não podemos... Os investigadores, a senhora? Nós não Acusa podemos também? falar das instituições. Nós podemos falar de pessoas. Que pessoas? O senhor vai saber. Que tipo de desabafo a senhora gostaria de fazer? Diante do seu marido, que está ali, nos ouvindo, com quem a gente vai conversar em instantes. Meu desabafo? Como é que a senhora descreve a situação do seu marido nesse momento? A dele? Eu acho que ele tinha que ter... A justiça tinha que cuidar da vida dele. Posso falar uma coisa pro senhor? Por todo o amor que eu tenho à minha mãe, que eu tive como filha, eu não conhecia tristeza de verdade. Nem no leito de morte dela. Eu conheci a tristeza agora. Nem no leito de morte da minha mãe eu conheci a tristeza. Para as pessoas acharem que eu estou ensinando alguma coisa. Mas eu não me importo. Eu quero só que a justiça seja feita. Nesse momento, a senhora teme pela vida do seu esposo? Eu temo. Como é que a senhora descreve a situação dele nesse momento? Eu temo. Eu temo pela vida dele. Ele tem um monte de documento que ele ainda não entregou. Nós não podemos viver num Brasil que a lei que vale para um não vale para o outro. E aí, quem tem informação e quem denuncia vira réu. Mas eu acreditava no TSE. Porque a justiça precisa ser feita. Mas quem vai reparar tudo que nós passamos? Posso entrevistar o seu esposo? Ok. Como vai, senhor? Tudo bem? Sim. Obrigado por nos receber. Prazer, cara. Boa noite. Exclusivo. No Conexão Repórter de hoje, a primeira entrevista do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, depois de sua prisão. A quem ele teme? Quem deve temê-lo? Lembranças do cárcere. Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Governador Antony Garotinho, o senhor está pronto para responder a qualquer tipo de pergunta? Qualquer pergunta. Como é que o senhor descreve a sua prisão? Minha prisão foi uma retaliação, foi uma perseguição e uma injustiça. 16 de novembro. Agentes da Polícia Federal prendem o ex-governador em seu apartamento no Flamengo, zona sul do Rio. O senhor resistiu à prisão? Não. Eu fui até a superintendência, lá compareci. Garotinho é acusado de comandar um esquema de compra de votos nas eleições desse ano em Campos e Goitacazes. A atual prefeita é a mulher, Rosinha. Garotinho ocupa, então, o cargo de secretário de administração. Ele teria ampliado o programa social, chamado Cheque Cidadão, que distribui R$200 por mês a cada beneficiário. Para o Ministério Público, a Prefeitura de Campos ofereceu inscrições em troca de votos para beneficiar o candidato apoiado por Garotinho, Dr. Chicão, do PR. Dr. Chicão perde a eleição. Estou diante de um político corrupto que compra votos? Olha, até é impossível a compra de voto, porque esse é um benefício que é depositado na conta das pessoas. Não existe o dinheiro para que você possa pegar o dinheiro. Cada pessoa tem um cartão, como se fosse um cartão do Bolsa Família, e o dinheiro é depositado na conta da pessoa. Ela é que faz a compra no supermercado de sua preferência. Como pode haver corrupção e desvio de dinheiro dessa maneira?
Segundo o Ministério Público, essa operação foi feita mais de 15 mil vezes para comprar votos de, por exemplo, 11 vereadores aliados ao senhor. Não, isso não é verdade. É o que diz o Ministério Público. Sim, o Ministério Público tem o papel de acusar. É o papel que lhe cabe. O nosso papel é falar a verdade e que o juiz julgue, mas que seja um juiz isento que julgue de acordo com as provas. Mas as assistentes sociais afirmam que houve um desvio de finalidade do cheque cidadão. Desvio de finalidade é diferente de corrupção. O senhor não usou o cheque cidadão para comprar voto? Para o seu próprio benefício? O programa existe há 8 anos. Eu não sou candidato, eu não fui candidato. Eu fui deputado estadual, deputado federal, prefeito da minha cidade 2 vezes, governador do estado, minha esposa prefeita de Campos 2 vezes, governadora do estado, minha filha deputada federal. Nós somos uma família que é respeitada pela sua coerência política. Não precisamos comprar voto para ganhar a eleição. O senhor não acha estranho que em menos de 2 meses o número de pessoas beneficiadas pelo cheque cidadão passou de 12 mil para 30 mil? Não. Ou seja, não há uma finalidade social, pelo menos, é o que indicam esses dados. O programa tinha 26 mil beneficiários. Veio a crise do petróleo, a queda do barril de petróleo. Então ele foi reduzido para 11 mil. Nós fizemos uma operação, reestruturamos as finanças da prefeitura, a prefeita conseguiu viabilizar recursos e nós voltamos para 27 mil. Ou seja, ainda ficou aquém do número que é... Mas o cheque cidadão tem uma finalidade social. E tem, Ele não existe para servir de moeda para votação, para se comprar votos. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. Agora, não é verdade que em momento algum se possa tentar fazer essa insinuação. Porque se o dinheiro é depositado na conta da pessoa e ela saca, como você vai saber se a pessoa votou ou não? E um detalhe, Cabrinho, que precisa ficar bem claro nessa situação. O juiz, por uma representação da oposição, não deixou que o cheque fosse pago no dia 30 de setembro. Não houve pagamento. Não há crime se não houve pagamento. Horas depois de sua prisão, Garotinho tem um pico de pressão. Ele passa mal e é levado de ambulância para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Essas imagens mostram o quarto do ex-governador com escolta na porta. Eu fui levado para o Souza Aguiar e de lá eu fui retirado por um ato covarde do juiz, que mesmo o médico dizendo que eu não tinha condições de ser levado do hospital, ele ameaçou prender o médico. Para o juiz, tratava-se de uma artimanha do senhor para evitar a prisão. Sim, mas ele sabia que ele estava falando com o médico da Prefeitura do Rio. Que poder eu teria sobre esse médico? Como foi o diálogo com a gente, da Polícia Federal? Não, aí depois, eles pediram um reforço e chegou uma espécie assim de tropa de choque da Polícia Federal. E eles foram chegando e disse, olha, o senhor vai ou não vai? Eu disse, vou para onde? Eu não estava sabendo o que estava se passando. São 3 momentos. Aí eu digo, olha, vou para onde? Não, o senhor vai para o hospital lá de Bangu. Eu falei, eu não vou para Bangu. Vocês têm que levar para Bangu o Sérgio Cabral, que é bandido. Eu não sou bandido, eu não roubei. Eu não fiz nada de errado. Ele disse, o senhor vai. Eu digo, eu não vou. Como é que eu vou para um lugar onde eu fui secretário de segurança e muitos que estão lá foram presos que eu prendi? O áudio revela o desespero do ex-governador. Ele fala sobre o medo de ser morto atrás das grades. Eu não vou. Isaías do Borel, tem um monte de preso lá. E foi tudo eu que botei na cadeia. Estão doidos para me levar para lá para me matar. Eu falei, você quer me matar? Levantei a bruta e falei, dá um tiro aqui. Atira em mim. Do hospital, o destino seria a cadeia. Pai, não faz isso. Ele tá dando cuidado mesmo. A justiça manda Garotinho para o complexo penitenciário de Bangu. O país assiste a uma cena histórica. Garotinho é levado à força para dentro da ambulância. Para a senhora, seu pai foi vítima de arbitrariedade. Foi vítima de uma arbitrariedade de um juiz
com sede de vingança, com sede de publicidade, que queria crescer às custas dele. E o que ele fez? Determinou uma remoção a qualquer custo. Então, começou a puxar pelas minhas pernas e 2 seguraram no meu braço, eu reagi, então entrou um grupo enorme em cima, aí veio um segundo momento, eu não sei o que aconteceu. Aí eu desacordei. O momento que a Rosinha se jogou em cima de mim, ela estava vendo que eu estava desacordado, me batendo, e aí pelos gritos da Clarissa e da Rosinha, aí vem o terceiro momento, que é quando eu estou entrando na ambulância para ser transferido. Nesse momento que eu estou entrando na ambulância, aí eu acordo. E aí eu começo de novo a me debater, dizer, vocês não vão me levar, eu não sou ladrão, eu não sou bandido, eu não roubei, eu não vou. Os registros mostram um homem alterado, que acaba segurado pelos policiais. Rosinha protesta. Comecei a abraçar ele e falei, oi, oi, oi. E ele não respondia. Um policial me arrancou de cima, me imobilizou com os braços para trás, me deu uma chave de braço e me prendeu. E ele indo, e eu vendo ele indo e eu gritando. E Clarissa me procurando, porque eu estava com um policial preso lá dentro da UTI. E eles me empurram e fecham a porta e me levam. A defesa de Garotinho faz duras críticas ao juiz eleitoral do caso, Glaucenir Silva de Oliveira. O Ministério Público encaminhou esse processo a um juiz incompetente, equivocado, que determinou uma prisão abusiva. Esse juízo decretou prisão de várias outras pessoas em Campos e já houve 3 decisões do TSE revogando as prisões. Nós temos foto dele, do juiz, com um dos principais coordenadores da campanha do meu adversário, que concorreu contra o meu candidato, e do Paulo Cassiano, ele pedindo pelo telefone dele, pelo WhatsApp, voto para o nosso adversário. Só pode me mostrar? Eu posso mostrar. Esse é um dos principais coordenadores da campanha do adversário e esse aqui é o juiz. Eu tenho outra foto que não está datada. O que significa para a senhora essa foto? Ué, significa que eles são amigos. E que mas isso não comprova necessariamente uma desonestidade, uma falta de isenção. O processo, da forma que está sendo conduzido e que inclusive nós denunciamos. É um indício, mas não é uma prova final. Mas também não tem uma prova contra nós, é tudo um indício, é tudo uma suposição. E olha onde o meu marido foi parar, por suposição. Um relacionamento social não significa uma falta de isenção. Mas eu tenho do delegado pedindo voto para o outro candidato, dizendo que tem que varrer a gente de Campos e pedindo voto com o slogan do outro candidato. E diz assim, amados amigos, a corrente do bem não para de crescer. Que o nosso adversário usava isso, a corrente do bem. Aproxima-se o dia em que Campos será liberta da escravidão e devolvida aos seus legítimos usufrutuários, os campistas. Vai ser diferente, que era o slogan do outro candidato. Um abraço fraternal e a paz. O que significa isso, pessoal? Isso aqui, ele fazendo campanha para o nosso adversário. Como se não bastasse, nós demos entrada na Corregedoria da Polícia Federal em Brasília contra o abuso. Na sua opinião, isso não é papel de um delegado? Não, não é um papel de delegado. Não é, quanto mais do telefone funcional dele. Ou seja, a senhora defende a tese de que houve uma retaliação? Eu defendo a tese de uma retaliação. A história da prisão ganha novos contornos. O senhor está sendo acusado de tentar suborná-lo. O senhor tem consciência dessa acusação? Eu tenho consciência da mentira. Porque se eu sou juiz... De que o senhor foi acusado? Se eu sou juiz e alguém vem me comprar, eu dou voz de prisão a ele na hora. Eu é que pergunto a você, por que ele não deu voz de prisão a quem foi oferecer dinheiro a ele? Por que ele não disse isso na inicial, onde ele pede minha prisão? Por que ele negou a minha prisão 2 dias antes e 2 dias depois ele a concedeu? Por quê? Por que a coincidência desses fatos terem ocorrido justamente depois de eu ter estado na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, e entregar uma relação
denunciando corrupção de um grupo poderoso no estado do Rio de Janeiro, cuja maioria... Isso quer dizer que sofreu uma retaliação? Eu não tenho a menor dúvida. Governador Antony Garotinho, quantas horas o senhor passou no presídio de Bangu? Menos de 24 horas. Como é que foram essas horas? Foram horas difíceis. Descreva, por favor. Olha, eu estava diante de um médico que era infectologista, quando eu cheguei lá, e ele dizia que queria um papel e uma caneta para dizer que não tinha condições de me socorrer caso a minha situação se agravasse lá dentro. Mas a situação do presídio muito ruim. Para você ter noção, Cabrini, eu acordei de noite com uma barata em cima do meu braço. O que mais o senhor viveu ali? Eu só posso dizer que os funcionários, como o presídio está sem equipe de limpeza, porque o Estado não paga e a firma foi embora, está sendo feita pelos presos. Os funcionários que são presos me trataram com muita dignidade, com muito respeito. Mas, infelizmente, o que outras autoridades deviam ter feito, o juiz, o delegado, o promotor, não fizeram. O que é que o senhor temia exatamente? Eu temia por duas coisas. A primeira, que lá em Bangu estaria sendo uma forma de me apagar. Eu poderia morrer. Eu temi por isso. E segundo, que lá pudesse ocorrer algum tipo de espaço, que depois eu percebi que não era possível, porque a ala médica é afastada da ala prisional, mas que eu pudesse ter algum tipo de contato com pessoas que haviam sido presas quando eu fui secretário de Segurança. Quem iria matá-lo? A quem o senhor temia? Os poderosos que eu denunciei. Nomes? A gangue dos guardanapos, comandada por Sérgio Cabral, a gangue do Chapéu Panamá, que você terá a oportunidade de saber quem é, são aqueles milionários que têm dinheiro hoje em empresas offshore no Paraná, no Panamá, em nome de outras pessoas. Descreva. E pessoas que são muito influentes na Justiça do Rio de Janeiro. Que pessoas? Você saberá. Assim que o procurador tomar essas medidas. A quem o senhor está se referindo? Eu estou me referindo a pessoas que já ocuparam os mais altos postos nas instâncias desse Estado. Mais informações, por favor. Olha, Cabrini... Dê nome aos bois, por favor, governador. Eu já te disse São acusações aqui, sérias. É importante que o senhor diga. Eu já te disse aqui que eu temo pela minha vida. E eu tenho que zelar por ela. Se eu, no desejo de falar agora a você, aquilo que você quer saber, que eu tenho vontade de falar a você, que o público tem o direito e o dever de saber, eu posso amanhã facilitar a fuga, a manobra, a artimanha dessas pessoas. Porque, olha, por exemplo, durante essa semana... Então, vamos por partes. Gangue do Panamá. O que é exatamente Gangue do Panamá? Gangue do Panamá é uma turma que atuou e que concentrou, assim como o Zé Disseu, que foi descoberto um volume de dinheiro dele grande, uma empresa chamada Mossack Fonseca, no Panamá. Esse grupo atuou aqui no Rio de Janeiro e tem muito hoje dinheiro no Panamá. A gangue dos guardanapos é aquela que eu divulguei para o país através daqueles vídeos dançando com guardanapos na cabeça em Paris, que é o grupo mais diretamente ligado ao Sérgio Cabral, seu círculo, que já está preso. Uma parte. Diga-se de passagem, eu essa semana tive informações de que
Um que ainda não está preso, mas que provavelmente vai ser preso, ou a polícia anda muito rápido, ele vai fugir do país. A quem o senhor se refere? Eu não posso falar, senão ele vai fugir. Nesse momento, ele está com a fuga planejada. Não. Ele ficou muito assustado com a prisão dos principais cabeças da sua quadrilha. Que quadrilha? A quadrilha que atuava no governo do estado, o governador, o chefe de gabinete, o secretário de governo e outros. Mas faltam muitos. Quantos? Olha, nesta minha denúncia, eu peço a investigação de 105 empresas e pessoas. Empresas e pessoas. Adiante alguns nomes de empresas e de pessoas, por favor. Eu vou te dar o nome de algumas empresas a quem eu peço o Procurador-Geral da República que faça a investigação. E ante a prova documental dos autos, roga o noticiante, no caso eu, a Vossa Excelência, com amparo no artigo 27 do Código de Processo Penal, a fim de que possam ser adotadas as providências pelo Procurador-Geral, aquelas que entender cabíveis no âmbito criminal, inclusive com pedido de afastamento do primeiro noticiado do cargo, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e os demais secretários e servidores já apontados, sem prejuízo das demais providências aplicáveis à espécie, como, por exemplo, improbidade administrativa, vez que os mesmos continuam a alimentar as empresas de seus amigos e parceiros de crime aqui noticiados. Tudo à luz da documentação acostada, bem como aquela que vai ser entregue. O que eu suspeito, sabe, Cabrini? Isso tudo ocorreu no meio de duas audiências. Aqui eu protocolei no dia 4 e aqui eu teria no dia 24. Você vê que o maior volume de documentos, essa aqui é a denúncia que está protocolada, tem aqui o protocolo de Brasília. Aquele restante de documentos eu iria entregar agora. Até o Ministério Público Federal, a foto dos laranjas de Cabral que eles usam são as fotos que eu apresentei. O avestruz, quem descobriu quem era Carlos Emanuel de Souza, o avestruz, fui eu. Por quê? Porque avestruz no jogo de bicho é 01. E 01 no estado é o governador. E para o senhor, essas gangues teriam poder dentro do presídio para executá-la? Olha, não sei se dentro do presídio. Por que o senhor temeu ser executado dentro do presídio? Eu temi pela minha vida. E eu ainda temo pela minha vida. Se o senhor for executado, a quem a gente deve procurar? Olha, hoje eles estão presos. Alguns. Mas eu tenho fé em Deus. Não vou ser executado. Quero matar ele lá. Ele não é bandido. Até que ponto isso era uma encenação da sua parte? Encenação? Uma pessoa que coloca um estende no coração e que fica com essas marcas que eu fiquei aqui de agressão policial, estou processando os agentes que fizeram isso em mim, eu ia encenar isso. É o que o juiz sugeriu. Eu não quero fazer julgamento do juiz, mas ele vai responder pelo que ele fez. 19 de novembro, o Tribunal Superior Eleitoral decide que Antony Garotinho deve ser transferido para fazer exames. Num hospital particular, Garotinho passa por um cateterismo e coloca um estente numa artéria obstruída. Ele passa a cumprir prisão domiciliar. Depois de pagar fiança de R$88 mil, o ex-governador ganha liberdade. E eu sei quem é que está por trás disso. Quais são as provas que o senhor tem? Todas.
Faz favor, pode apresentá-las. Bom, o documento tem mais de... O senhor pode resumir o que nós temos nesse documento? São 95 fatos, né? Em resumo. Em resumo, eu falo das licitações fraudulentas da Delta, de como era o caminho do dinheiro para chegar até o escritório da esposa de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Eu falo de uma lei criada aqui no estado do Rio de Janeiro, que favoreceu sobremaneira um secretário que ainda está solto, o Regis Fischner, que é a lei dos precatórios do Rio de Janeiro. Eu falo sobre um escândalo imenso na Secretaria de Saúde, envolvendo o secretário Sérgio Cortes, que junto com seu irmão montou uma fábrica de offshores para lavar dinheiro. Eu falo do desvio de verba da região serrana, onde as pessoas morreram, o governo do estado recebeu dinheiro e essas pessoas estão lá até hoje esperando por casa, por obras que foram prometidas. Eu falo de detalhes muito importantes aqui do modus operandi de um cidadão conhecido no Rio de Janeiro como Rei Arthur. Falo de algumas pessoas que se tornaram milionários. Quem é o Rei Arthur? O Rei Arthur é um homem dono das empresas que mais faturaram com a terceirização de mão de obra no Rio de Janeiro. Hoje mora em Miami, vive em Miami. Nome? Arthur César Soares Filho. Falo também do seu G. Sadala, que de quebrado tem hoje um apartamento na Vieira Soto, uma das áreas mais ricas do Rio de Janeiro, um outro em Miami, e se tornou um milionário através do Rio Poupa Tempo. Uma outra denúncia muito séria que tem aqui e que é amplamente detalhada é a ligação entre o Sérgio Cabral, a Delta e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Quando eu apresentei 70 quilos de documento na CPI do Cachoeira, surgiu aquele famoso SMS, eu sou nosso, nós somos teu, de um deputado mandando para ele, e acabou a CPI ali. Eu denuncio também aqui uma situação terrível, que é usar o dinheiro público da saúde para organizações sociais. Tem uma instituição aqui no Rio de Janeiro que recebeu 1 bilhão e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. E há, infelizmente, o envolvimento de políticos poderosos e outras pessoas também poderosas e influentes em outros poderes do Estado. Governador Antônio Garotinho, a desonestidade do governador Sérgio Cabral não o torna honesto. Tem, ninguém está dizendo isso, mas eu sou honesto, não é porque ele é desonesto. Eu não compro voto. E mesmo que a acusação feita contra mim viesse a ser verdadeira, eu não poderia ser tratado da forma como fui, porque eu teria que primeiro ser julgado e condenado. Governador Antônio Garotinho, o senhor tenta manipular o judiciário? Eu? Sim, o senhor tenta. Como eu vou manipular o judiciário? Mas a gravação mostra que o senhor conhece, por exemplo, a ministra do TSE, Luciana Lócio. Eu marquei uma reunião com ela, pública, para expor a injustiça que eu estava sofrendo. Estar com um juiz e fazê-lo de forma transparente não quer dizer que você está manipulando a influência em alguém. O senhor sugere que ela seja procurada. O senhor diz, eu não vou procurá-la porque não seria adequado, não seria interessante, mas o senhor sugere que o senhor advogado a procure. Qual é o papel? E, coincidentemente, a mesma ministra do TSE determina que o senhor vá para o hospital. Qual é seja transferido para o hospital. De um advogado, Cabrini? Defender o seu cliente. E conversar com quem? Conversar com o seu cliente. Não, com o seu conversar cliente. Com o juiz. Ele conversa. Mas não é coincidência demais? Não, não acho. Se o resultado ali tivesse sido um resultado apertado, foi 6-1.
Será que dos 7 ministros do do Tribunal Superior O senhor tem Eleitoral... tentáculos no TSE? Não, não tem tentáculo em lugar nenhum. Mas o senhor conseguiu ser transferido para o hospital. Se você não direito, estava passando mal. Você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que isso aqui é brincadeira? Mas aquele diálogo com o senhor advogado não é, no mínimo, constrangedor? Não. Como é que o senhor classifica aquele diálogo, aquela conversa? Franco, verdadeiro. Qualquer cliente quer pedir para o seu advogado, procure... Não sugere uma manipulação? Não, não. De forma alguma. O senhor achou tudo normal ali? Normal. Nós temos de forma transparente. Aliás, o próprio ministro... Mas se fosse transparente, porque o senhor mesmo não falaria com ela? O senhor fala, não, para mim, falar não é interessante. Se fosse transparente, porque o senhor mesmo não falaria com ela? Porque quem sabe as coisas jurídicas e trata dessas questões jurídicas com mais propriedade é um advogado, não é um político. Como é que o senhor classifica a sua relação com a ministra do TSE? Eu a conheço. Só. Tem influência? Nenhuma. Ela deu uma decisão favorável ao senhor. Se eu tive com a ministra Luciana Lócio 2 vezes, foi muito. O senhor esteve preso dentro do complexo de Bangu, onde hoje também está preso o governador Sérgio Cabral, que foi seu aliado, hoje é seu inimigo. Se o senhor se encontrasse com ele dentro do complexo penitenciário de Bangu, o que o senhor diria a ele? Eu te avisei. Eu me afastei dele há 10 anos. Eu não me afastei hoje. Há 10 anos. Eu diria a ele, eu te avisei, não brinque com dinheiro público. Quem brinca com dinheiro público, acaba como ele acabou. E se ele respondesse para o senhor, que moral o senhor tem para questionar minha honestidade? A moral de um homem que tem suas mãos limpas. Eu não fui acusado de roubar dinheiro público. O senhor é acusado de comprar votos. Eu não tenho caso que é uma forma de corrupção. Eu não tenho caso em Mangaratiba. Eu não tenho lanche de 5 milhões. Eu não participei de farras em Paris. Eu sou um homem que tem uma vida modesta. O senhor tem moral para questionar a honestidade do Sérgio Cabral? Olha, eu acho que o homem público, ele deve ter cabeça erguida para andar em qualquer lugar. Eu tenho cabeça erguida para entrar e sair de qualquer lugar. Não só do Sérgio Cabral, de qualquer lugar. Quem é que deve ficar mais tempo preso, Sérgio Cabral ou Antônio Garotinho? Não, eu estou preso. O senhor pode voltar à prisão, o senhor estava preso até poucas horas. Não, fiquei em prisão de Bangu em 24 horas. O senhor teme ser condenado? Ilegal. Não, esse processo ele vai ser todo anulado. Porque não houve compra de voto. E qual o futuro de Sérgio Cabral? No mínimo 30 anos de cadeia. A justiça brasileira não pode e nem deve ser condescendente com quem rouba o dinheiro público. O senhor sabe que a população está, nesse momento, muito revoltada com a corrupção da classe política, de um modo geral. O senhor sente isso? Olha, há uma desconfiança com relação à classe política. Sim, mas nós devemos combater todo tipo de corrupção, não só da classe política, a da classe política também. Mas tão corrupto quanto o político é o policial que se corrompe, o juiz que se corrompe, o delegado que se corrompe, o cidadão que se corrompe. Então, a corrupção, ela reflete um pouco o que há hoje na nossa sociedade. Não podemos ser hipócritas. Qual é a hipocrisia? Os políticos que estão lá em Brasília ou que estão ocupando os cargos públicos foram colocados pelo povo. O senhor quer dizer que se o senhor não tivesse feito essa denúncia, o senhor não teria sido preso? Não. Mas para isso teria que ser usado o Ministério Público, teria que ser usado a Polícia Federal e teria que ser usado o Judiciário. Sim. Não é gente demais, instituição demais contra o senhor? Não, olha, Cabrini, sabe há quanto tempo eu estou denunciando isso? Quanto tempo? Pelo menos 8 anos. Pelo menos 8 anos. Demorou muito. Para que isso tudo acontecesse, demorou muito. O senhor prevê um grande terremoto dentro da política, especialmente aqui no Rio de Janeiro? Eu prevejo que muitas outras pessoas serão denunciadas. Que pessoas?
Outros políticos... O que vem pela frente? prefeitos, O que podemos esperar? Vamos aguardar. O que o senhor pretende fazer? Eu pretendo seguir trabalhando, eu sou um comunicador. E a delação do Fernando Cavendish? Tomara que ele fale tudo. Tomara que ele O que ele tem para contar? mundo. Olha, eu não sei o que ele tem para contar, mas eu espero que ele conte tudo. Tudo. E não esconda nada. O senhor tem falado com ele? Não. Pretende falar? Não. O senhor conhece? Conheci. Que tipo de relação o senhor tem com ele? Nenhuma, há muito tempo que eu não vejo. Fernando Cavendish disse em uma das suas entrevistas que eu reproduzi no meu blog que ele tem raiva de muitos políticos, mas tem um que ele odeia. Chama-se Garotinho. E por que ele me odeia? Porque eu não deixei me corromper por ele, como a maioria deixou. Ele tentou corrompê-lo? Sim. O que ele Essa é ofereceu uma ao senhor? prática dele. O que ele ofereceu ao senhor? A mim, nada diretamente, porque ele não é doido. Mas o que ele oferece... Durante o seu governo, a construtora Delta tinha muitos negócios. Sim, Tinha muitos projetos. sim. O senhor não se corrompeu também? Não. Gabriel, se eu me corrompi, onde é que está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Quando você acusa alguém de ter dinheiro, esse dinheiro tem que aparecer ou em lancha, ou em mansões, ou em fazendas. Até que ponto algum contas dia no exterior. não podem ser descobertas contas suas no exterior? É impossível. Eu não tenho. Ninguém vai descobrir o que não existe. Existe nesse momento esforços no sentido de que nomes que podem aparecer sejam retirados? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Há uma certa proteção a figurões que querem escapar dessa delação. Um comércio clandestino para que alguns nomes não apareçam? Eu não diria comércio clandestino, porque acho que o pessoal que está investigando isso não vai se vender. É pressão, Ameaça. ameaça, De que forma? de todas as maneiras que eles podem, inclusive ameaçando assim: olha, se você me denunciar, eu vou arrumar um jeito de enfiar você num escândalo também. Isso aconteceu? Eu não precisava ter passado por nada disso. Garotinho e um histórico com a justiça. Em 2010, ele é condenado a 2 anos e meio de prisão por formação de quadrilha, pena que é revertida em prestação de serviços. Na mesma sentença, Álvaro Lins, ex-chefe da Polícia Civil de seu governo, é condenado a 28 anos por corrupção passiva, lavagem de bens e formação de quadrilha. Eles teriam participado de um esquema para facilitar negócios de bicheiros como caça-níqueis. As notícias não abalam sua imagem. Ele se torna o segundo deputado federal mais votado, atrás apenas do humorista Tiririca. Garotinho também é acusado de ter recebido dinheiro indevido para suas campanhas. Na época, se declara um perseguido por parte da imprensa e, em protesto, faz uma greve de fome que dura 11 dias. Em 2014, concorre mais uma vez ao governo do Rio de Janeiro, mas não passa no primeiro turno. Garotinho ainda é alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, ameaça e crime eleitoral. Ele também é alvo de ações de improbidade na Justiça Fluminense. Quanto vale a sua vida? A minha vida? Minha vida é minha família. Quem sabe quanto vale a minha vida é Deus. O senhor teme o que pode acontecer com o senhor? Mas olha, da mesma forma que... O senhor já entregou todas as provas? Ou ainda falta entregar? Não. O senhor tem mais coisa para entregar? Eu entreguei a primeira Procuradoria? etapa do dia 4. A que está protocolada, estas 2. E agora, o que o senhor vai fazer? Agora eu vou entregar o restante, que seria no dia 24, mas eu não pude fazer. É o que está ali? O senhor pode mostrar? Grosso aqui. É esse aqui. Isso aqui que o senhor vai entregar. Mais isso aqui. Sim. Mais isso aqui. O que tem aqui? Como é que o senhor resume? Aqui tem 95 casos de corrupção. Envolvendo? Comprovados.
documentados envolvendo a empreiteira Delta, Sérgio Cabral e outros políticos aqui do Estado e outras autoridades do Estado. Nível estadual ou nível federal? Nível estadual. A República vai tremer com suas denúncias? Cabrini, eu estou fazendo o meu papel. Eu já havia feito isso antes. Como deputado federal, eu entreguei uma pilha de documentos maior do que essa na CPI do Cachoeira. E a CPI não deu em nada. Mas aqui existem provas ou apenas acusações? Provas. Provas. Tanto que algumas delas foram utilizadas na prisão das pessoas que estão hoje em banco. Quem deve temer o senhor? Quem fez coisa errada. Quem fez coisa errada? Ah, muita gente, mas quem deve dizer isso é a justiça, não sou eu. Governador Antônio Garotinho, por que a sua mulher o chama de homem-bomba? Cabrini, eu denunciei Ricardo Teixeira e a máfia da CBF. Ninguém me deu ouvido. Mandei os documentos para a Suíça, o FBI entrou e a cúpula da CBF foi presa. Eu denunciei um esquema violento de fraude das loterias. Esse processo está em andamento e os brasileiros vão se surpreender quando souber que são roubados nas suas apostas de fé. Jogam ali acreditando que tudo é honesto. Com provas inquestionáveis? Bom, a resposta do diretor da Caixa Econômica de Loterias à época é que, quando eu perguntei a ele, pode alguém ganhar 157 vezes na loteria? Ele disse, deve ser uma pessoa de muita sorte. Eu denunciei um conluio de um conglomerado de comunicação aqui do estado do Rio de Janeiro com o governo Sérgio Cabral. Agora esse grupo finge que não está acontecendo nada e está denunciando, mas recebeu muito dinheiro para ficar quieto o tempo inteiro. Eu denunciei que empresas vendiam nota para o Estado e nem sequer fabricavam os produtos para o Estado para entregar. Eu denunciei pessoas muito poderosas na República. Na República. Então, o Eduardo Cunha, por exemplo, quando eu denunciei a chamada MP dos Portos, a medida provisória que eu chamei de MP dos Porcos, estavam fazendo com o povo brasileiro ali uma venda de medida provisória. Então, Cabrini, eu fiz o meu papel. Eu tenho feito o meu papel. Não sou infalível, mas procuro viver modestamente, honestamente e fazendo as coisas que eu acredito. Governador, o senhor tem gravações secretas? Você é um repórter. E você sabe que se eu disser a você que eu tenho gravações secretas, elas não serão mais secretas. O senhor tem. E elas podem aparecer. Vamos ver. Obrigado, Cabrinho. Muita coisa pode aparecer. Obrigado, Cabrinho. Obrigado, governador. A população ansiosa espera que seus direitos sejam respeitados. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.